2 títulos foram dados ao Paris Hilton ao longo da sua vida. Se você perguntar pra ele, é The Queen of All Media, a rainha de todas as mídias. Se você perguntar pra qualquer outra pessoa, é o homem mais odiado de Hollywood. Lá no início das redes sociais, quando ainda só existia o MySpace, o Facebook tava nascendo, surgia uma figura emblemática no Blogspot, o Paris Hilton. Paris Hilton. O homem, não Paris Hilton. Ele foi um dos primeiros blogueiros do mundo e ele se destacou nesse meio por postar todas as fofocas dos famosos na internet. Acontece que muito do sucesso do Paris veio da forma com que ele dava as fofocas, sempre de um jeito sarcástico, nunca usando filtro nenhum e muitas vezes falando coisas extremamente absurdas e polêmicas. Não é à toa que hoje ele possui uma lista de inimizades em Hollywood. E é preciso dizer aqui que o Paris Hilton revolucionou o jeito que a internet publicava notícias. Ali por volta de 2004, 2005, os jornais não postavam notícia na internet como fazem hoje em dia. E aí surge essa gay, que não só postava a notícia que você queria saber, como ainda fazia isso de um jeito super escandaloso, super direto ao ponto, cheio de informações exclusivas, basicamente o suco de tudo que você sempre quis saber das celebridades. Pois é, o blog explodiu e o Paris Hilton virou uma celebridade por conta própria. Mas apesar de ter sido uma febre nos anos 2000, naturalmente a figura do Paris foi perdendo relevância. A questão é que ele deixou tantas feridas abertas em Hollywood que até hoje a gente fala sobre as consequências das suas publicações. Quer entender mais sobre o que tá por trás dessa figura tão polêmica da cultura pop? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Só deixa eu me apresentar primeiro, caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso. É o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, mas de um jeito muito mais aceitável do que o Paris fazia e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada. E lembrando que agora a gente tem os episódios do Fefo Verso em versão podcast também. Caso você goste, caso você queira escutar, tá aí mais uma opção. Eu falei pra se inscrever? Falei, né? Se inscreve, deixa like, comentário e me seguir nas redes sociais. Isso me ajuda muito. O Paris Hilton tem um passado curioso, porque ele vem de um background onde a vítima de bullying era ele. Durante toda a sua formação escolar, o Paris estudou numa instituição católica só para meninos e ele conta que lá ele era excluído e tirado sarro por ser um garoto acima do peso. Ele não cita a sexualidade dele como motivo do bullying, mas eu imagino que essas coisas também estejam conectadas. Para lidar com essa implicância dos alunos, ele foi para um clube de teatro, aí ele descobriu uma paixão e assim que se formou na escola, entrou pro curso de teatro da Universidade de Nova York. Ele até tentou uma carreira de ator depois, fez alguns bicos, mas não rolou. Como eu disse na introdução do vídeo, foi em 2004 que o Desquerido criou o seu infame blog. Além de amar falar sobre a vida dos famosos, outra coisa que influenciou ele a criar o site foi notar que existia uma demanda que não estava sendo atendida. Então, se você queria saber o que estava acontecendo no mundo, ou você assinava uma revista e recebia em casa, ou você recorria aos blogs e fóruns da internet. Foi aí que o Paris decidiu por conta própria publicar o que estava acontecendo no mundinho de Hollywood e fazer isso de um jeito informal, como se fosse um amigo te contando uma fofoca. Um amigo bem venenoso e problemático. Para fazer essas publicações, ele adotou esse alter ego de Paris Hilton. Esse não é o nome real dele, o nome dele é Mário alguma coisa. Obviamente influenciado pela Paris Hilton. 6 meses depois da criação do blog, ele já estava dando o que falar e sendo citado por programas de TV como, abre aspas, o site mais odiado de Hollywood. Ele foi um fofoqueiro de mão cheia, que conseguiu alcançar níveis de fama e influência inimagináveis. Quanto mais o site dele crescia, mais as pessoas queriam se comunicar por meio dele. Então, rapidamente, ele conseguiu uma rede de informantes nos Estados Unidos, que mandava de graça várias pautas e informações sigilosas que eles tinham acesso. Alguns anos depois, em 2007, o blog alcançou o seu auge e bateu recordes de acesso. E muito desse sucesso se deve a um nome:
Britney Spears. Não é novidade pra ninguém que a princesa do pop passou por um período complicado naquele ano e o Paris Hilton usou isso pra conseguir mais e mais audiência. Ele sempre selecionava as piores fotos dela pra postar no site, editava pra Britney parecer mais gorda e chamava ela em toda oportunidade de uma péssima mãe. O Paris teve um foco pesadíssimo em pintar a Brit como uma mãe ruim. Tinha artigos dele com muitos acessos e o texto era só: tirem os filhos dessa mulher, tirem os filhos dessa mulher, tirem os filhos dessa mulher. Eu vi até gente comentando que na época que a Britney performou Gimme More no VMA, ele fez um artigo dizendo que ela precisava parar de drama e só se logo. Eu não achei esse artigo original, mas eu não duvido que isso tenha acontecido. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, quando saiu a notícia de que o ator Heath Ledger tinha morrido, o Paris divulgou uma camiseta no site dele com uma estampa que dizia: "Por que não foi a Britney?" Dispensa comentários, né, do quão problemático era o comportamento desse cara. E a Britney fez o blog dele explodir. Se você pesquisa Britney Spears no site, você vai encontrar mais de 600 páginas com artigos relacionados a Britney. O Paris conta hoje que essa foi a época em que ele mais faturou e ele amava. Qualquer coisa era motivo pra fazer um artigo descendo a lenha na Britney. Na cabeça dele, ele achava que só tava comunicando o que todo mundo pensava. E essa perseguição com a Britney não parou lá em 2007, 2008, não. Até quando ela foi jurada do The X Factor ao lado da Demi Lovato, o Paris mandava ver em artigos citando uma suposta rivalidade entre as duas cantoras. Ele dizia que tinha informações de bastidores e que sim, as duas se odiavam. Porque além de desejar a morte das pessoas, uma coisa que ele fazia muito no blog era incentivar rivalidade feminina. E eu não tô falando nem assim de um post aleatório que ninguém liga. Não, ele criava uma narrativa colocando fulana contra ciclana. E uma pessoa que sofreu muito com isso foi a Christina Aguilera. O Paris Hilton falava horrores sobre ela, destruía a aparência dela, falava sobre o peso, foi assim, uma corrente de ódio tremenda. Ele até parou de chamar a Christina pelo nome dela e ele só usava o apelido Floptina, que viralizou. É meio que senso comum hoje que a forma com que o Paris Hilton tratava a Christina Aguilera impactou pra sempre a carreira dela. Pra completar, nessa mesma época, ele criou uma mega briga pop ao dizer que a Christina Aguilera estava copiando o estilo da Lady Gaga. Mas na sua autobiografia, que ele publicou recentemente, ele disse que era influenciado pela própria Gaga a fazer esses ataques contra a Christina. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Ela nunca me pediu diretamente pra escrever coisas desagradáveis sobre as pessoas, mas ao conversar comigo, ela me fazia sentir que eu, como seu melhor amigo, deveria fazer alguma coisa a respeito." Ele também disse em entrevista que a Lady Gaga ligava pra ele na época em que eles eram super amigos e dizia: "Ai, essa da Christina tá me copiando nisso, nisso e nisso." E ele pensava: "Calma, amiga, eu vou te apoiar. Eu vou falar sobre tudo isso." E se teve uma coisa que deu o que falar, foi essa relação entre Paris Hilton e Lady Gaga. Eles sempre apareciam grudadinhos um com o outro, principalmente quando a Gaga tava surgindo na mídia, mas essa amizade acabou de vez em 2011. Segundo a cantora, o motivo desse rompimento teria sido uma entrevista durante a era Born This Way. Nessa ocasião, o Paris Hilton teria começado a falar coisas extremamente negativas sobre o álbum e a fazer algumas perguntas maldosas pra ela, que até então era sua amiga. Ela disse isso aqui no programa do Howard Stern, abre aspas: "Ele deveria ser meu amigo. Eu me senti traída ali e comecei a chorar. O meu outro amigo teve que entrar em cena e puxar a câmera porque eles não iam parar de gravar." Ela conta que o Paris se desculpou depois disso, mas foi o suficiente pra ela ver que não dava pra confiar nesse cara. Ele conta uma versão um pouco diferente. Ele diz que sim, tava entrevistando a Lady Gaga, mas não queria deixar óbvio que eles eram super amigos. Ele não queria demonstrar um favoritismo. Então ele pensou: poxa, eu sou Paris Hilton, eu tenho que fazer algumas provocações aqui. E aí ele começou a falar sobre a recepção do álbum, sobre algumas polêmicas religiosas que a Lady Gaga tinha se envolvido, começou a fazer perguntas sobre o namoro dela, e foi aí que ela não gostou. Ele também diz que entende que ela tava de jet lag, porque ela tinha acabado de chegar de viagem, e eles estavam bebendo durante a entrevista. Então ela não tava no seu momento mais sóbrio,
sóbrio e controlado do mundo. Mas a briga entre esses dois estava longe de terminar, porque em 2013 eles entraram em uma confusão de novo quando a Lady Gaga fez vários tweets acusando o blogueiro de estar perseguindo ela e a sua família. Isso porque o fofoqueiro desquerido estava tentando alugar um apartamento no prédio onde a Lady Gaga morava. Mais uma vez, ele negou e disse que um corretor de imóveis estava mostrando apartamentos para ele e a família dele, e ele não fazia ideia que a Lady Gaga morava naquele prédio. Se você quiser acreditar nisso, vai na fé. Outra famosa que também já foi próxima do Paris Hilton e que depois foi cada um para um canto foi a Amy Winehouse. Quando o blogueiro percebeu que o que dava dinheiro era falar mal da Amy Winehouse, ele começou a só postar sobre isso. Ele era esse tipo de pessoa, ele colocava a polêmica, o dinheiro, os cliques na frente de qualquer amizade. Eu acho que essa foi a receita do desastre que fez ele ficar eventualmente sem amigo nenhum. Porque ele explorava todas as relações e transformava aquilo em audiência. O Paris não só vazou mensagens privadas que ele tinha trocado com a Amy, como também começou a chamar ela de coisas como cracuda, bêbada. Ele zombava da aparência dela, dizia que ela tinha um ar de bagunçado, de suja. E assim, ele como amigo sabia o que ela estava passando, sabia qual era a relação dela com o abuso de substâncias, e ele ainda assim escolhia falar essas coisas porque ele sabia que dava clique, ele sabia que ia gerar dinheiro. Como se isso já não fosse um horror por si só, o Paris Hilton também tinha a mania de tirar pessoas do armário. Tenho certeza que você entende a problemática nisso. Algumas das vítimas dele foram o Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, e o Lance Bass, do NSYNC. No caso do Lance, ele disse que foi intimado a expor a sua sexualidade em até 24 horas. Abre aspas. Por causa de blogueiros como ele me perseguindo, todas as revistas começaram a me ligar e dizer: olha, sabemos que você é gay. Você pode escrever a história com ou sem a gente, mas vamos escrevê-la do mesmo jeito. E aí, por essa pressão, ele acabou assumindo ser um homem gay. O Paris Hilton disse que se arrepende de todos esses casos e que hoje não faria nada disso. Mas, cara, você passou, sei lá, 15 anos fazendo isso. E era tão errado lá atrás quanto é hoje. Então eu acho meio difícil de acreditar que as coisas seriam diferentes. Ele é acusado de ter tirado do armário a Lauren do Fifth Harmony também. Mas nesse caso específico, ele se isenta de responsabilidade e diz que só postou uma foto porque achou que era uma garota jovem beijando uma amiga no clube. Normals. Mas era realmente o relacionamento da Lauren na época. Muita gente esperava mais empatia do Paris Hilton, no mínimo com a comunidade LGBTQIA+, porque é uma comunidade que ele faz parte. Mas isso não veio e só piorou com o tempo. Só pra contextualizar, o Paris Hilton é pai. Ele tem alguns filhos que vieram ao mundo por barriga de aluguel. E em 2018, ele disse em um podcast que ele proibiu o seu filho de fazer aulas de dança porque ele não queria ter um filho gay. Um blogueiro gay falou isso. Obviamente isso pegou muito mal e ele fez um vídeo tentando explicar o que ele quis dizer. Abre aspas. Eu diria que uma boa quantidade, talvez 50% ou mais, dos meninos que fazem aulas de dança são gays. E ele segue relacionando a orientação sexual de uma pessoa com o que ela gosta na vida. E ele diz sobre torcer pro seu filho ser hétero e não gay, que os héteros têm uma vida mais fácil, com menos julgamento da sociedade, com menos sofrimento, e aí ele não queria isso pro filho dele. Mas sabe o que eu acho mais bizarro? É que nesse vídeo da explicação, ele parece ter curtido a repercussão. Porque em alguns trechos ele fala, mas nossa, saiu até no The New York Post, nossa, tá todo mundo falando sobre esse podcast meu. Meio que celebrando que essa problemática explodiu. Caramba, é uma notícia que envolve o seu filho, a sua paternidade, e você tá feliz que isso viralizou? A atenção midiática é tão importante assim, e eu queria muito poder te dizer que acabou por aqui, mas não. Ele tem um legado de destruição em Hollywood. Já teve episódios em que ele sexualizou menores de idade. Um exemplo disso é quando a Miley Cyrus tinha só 17 anos e ele publicou uma foto dela saindo do carro com a saia levantada, parecendo que ela tava sem calcinha. Uma menina de 17 anos, tendo a sua parte íntima publicada por um blog. Tem nome, essa foto tem nome. É CP. E o pior é que não dá pra dizer que isso ficou no passado, porque recentemente ele teve a sua conta no TikTok banida
por comentários impróprios que ele fez em contas de menores de idade. O que causou muita comoção pública foi quando ele decidiu comprar briga com a maior pessoa do TikTok, basicamente. A Charli D'Amelio tinha postado um vídeo dançando na praia e o Paris Hilton foi lá comentar que o vídeo era inapropriado porque ela tinha só 15 anos e que a gente devia questionar o julgamento dos pais dela. Embora eu concorde que a gente precisa avaliar o que menores de idade publicam nas redes sociais, era só uma menina de 15 anos dançando na praia de biquíni com seus amigos. Bom, deu pra ver que o Paris Hilton ao longo dos anos acumulou polêmicas, mas diz ele que hoje se arrepende de muitas. O caso da Britney é um exemplo disso. Em 2021, no auge do movimento Free Britney, ele pediu desculpas pelas coisas que escreveu sobre ela. Ele conta também que procurou cada pessoa que ele tirou do armário e pediu perdão. Em uma entrevista para o The Telegraph, ele revelou o motivo de, lá no início, pegar tão pesado nas postagens. Abre aspas. Eu dizia que não me sentia mal pelas celebridades porque elas eram ricas e sabiam onde estavam entrando. Só que quanto mais eu me aproximava delas, mais eu aprendia que elas também eram seres humanos. E dá pra dizer que a internet não é assim? Olha, longe de mim dizer que eu sofri 1% do que a Britney Spears sofreu. Mas é comum ver alguém falando alguma atrocidade minha no Twitter e justificando depois dizendo, não decidiu ser figura pública, não decidiu ser youtuber, não quis trabalhar com internet. Uai, então ele tem que aceitar que as pessoas vão ter opinião, tem que aceitar que as pessoas vão falar mesmo. Essa ideia de que se você é alguém público, você tá sujeito a qualquer tipo de tratamento na internet. Celebridades, elas têm dinheiro, então a gente pode praticar o cyberbullying que quiser. Quando, na verdade, esse é o tipo de coisa que afeta carreiras. A Christina Aguilera é um exemplo disso, a Katy Perry é um exemplo disso, tantos trabalhadores, tantos artistas que tiveram a sua carreira manchada por causa de uma campanha de ódio nas redes sociais. Muitas vezes sem base nenhuma. Esse é o tipo de coisa que destrói pessoas. Celebridades já tiraram a própria vida por causa disso. Então não é bem assim. A gente pode falar o que quiser, porque eles estão na mídia. E se eles estão na mídia, eles têm que aguentar. E sinceramente, eu não consigo acreditar nas desculpas dele. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele sabia que ele estava machucando as pessoas. Não era não intencional, não era sem querer. Ele sabia que a maldade nas palavras dele ia destruir pessoas. E era isso que ele queria. Ele queria ser uma bola de destruição que gera clique, que gera dinheiro, que gera engajamento. E anos depois, agora que vidas já foram destruídas pra sempre, agora que ele já fez uma fortuna no banco, olhar pra trás e dizer, putz, galera, desculpa, não devia ter feito isso. Não me desce. Não me desce, mas deixa aí sua opinião. Hoje ele tá bem irrelevante na mídia. Acho que com todo o acesso à informação, com as redes sociais, não faz mais sentido ter alguém tão tóxico assim e que nem tem mais o contato que tinha antes, então ele não consegue mais os furos que ele conseguia antes. Eu acho isso karma, sabe? Tudo que ele fez pela fama, tudo que ele fez por cliques, tudo que ele fez por audiência, hoje ninguém dá a mínima pro que ele fala. Pra mim é karma e pra mim é o mínimo. Diz aí qual é a sua opinião sobre essa figura, a pessoa mais odiada em Hollywood. Você lembra de algum outro caso que eu não citei aqui? Pode deixar aí nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com algum amigo, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no meu próximo vídeo, aqui no Fefoverso. Belezinha? Bye bye!